Regressa o futebol, neste palco de futebol no Festival Bom para Portugal, e sobe também ao palco o futebol feminino e a igualdade de género no futebol em Portugal. E não podíamos estar com melhor companhia. Está connosco a internacional portuguesa Matilde Fidalgo, aqui do meu lado direito, e do meu lado esquerdo, diretora para o futebol feminino da Federação Portuguesa de Futebol, Mónica Jorge. Sejam muito bem-vindas a este festival e agora também para elevarmos aqui aquilo que é o futebol feminino em português, que está cada vez melhor. E vou começar pela Mónica. É um facto, está cada vez melhor, de ano para ano. Sim, é um facto. Na Federação terei trabalhado bastante para isso, juntamente com os clubes e as associações, e nos últimos 3, 4 anos tem sido fantástico, e a promoção, o desenvolvimento da própria modalidade, o compromisso das próprias atletas e dos clubes que aderem ao futebol feminino tem sido maravilhoso. Mónica é a pessoa que deve ter a maior noção disto tudo, não é? Porque está praticamente desde o ano zero do futebol feminino em Portugal, quase. Sim, não desde o ano zero, mas já há muitos anos, são 21 anos da casa eu costumo chamar Casa-Mãe, que é a Federação, porque já é uma família, uma segunda família, e é fantástico ver estes passos evolutivos, porque estamos a trabalhar para um todo e trabalhamos sempre para elas e para o futuro, numa próxima geração. E deixa-nos sempre um orgulho dos próprios passos que a Federação está a tomar e está a construir na própria cultura desportiva e na portuguesa que está à mostra. A Mónica Jorge é o passado enquanto jogadora, ou presente no que respeita ao dirigismo da Federação Portuguesa de Futebol em prol do futebol feminino, e está aqui também connosco a Matilde Fidalgo, que é o presente e o futuro deste futebol feminino enquanto jogadora. Ganhou em todo o lado por onde passou, seja no futebol, seja até na vida pessoal. Estamos perante uma licenciada, certo? Muito bem. Jogou no Fofó, ganhou. Jogou no Sporting, ganhou. Jogou no Braga, ganhou. Jogou no City, ganhou. Jogou no Benfica, ganhou. Falta-me algum? Não. Para já está tudo. Falta um bom troféu também pela seleção, mas ele virá. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Como é que está a tua carreira a esta altura? Estás no teu ponto alto, digamos assim, ou ainda há mais para alcançar? Eu acho que há sempre mais para alcançar, até uma pessoa decidir que está na altura de se reformar. O objetivo é sempre ser cada vez melhor, e acho que eu tenciono sair pela porta grande, como se costuma dizer. Portanto, se continuo a jogar é porque acredito que falta ainda conquistar alguns títulos, a título pessoal e mesmo nível de clubes e de seleção. Acho que neste momento é o que me faz mais falta, e portanto acho que é algo que ainda está para vir. A Mónica certamente teve algum contributo também no momento em que tu decides, enquanto ainda miúda, seguir em frente com o futebol feminino. Já sentes também esse teu papel perante as jovens que estão agora a começar e que já estão a jogar no futebol feminino? Já te consideras também um exemplo e fazes questão mesmo de falar com elas diretamente, dar-lhes as indicações para um percurso de sucesso? Eu não sou muito de chegar perto de alguém e dar conselhos que não me foram pedidos, normalmente. Sim, mas se me os pedirem, obviamente, claro, que os dou, mas acho que acima de tudo procuro ser um exemplo. E acho que é a melhor forma de ajudar alguém não é dizer o que fazer, mas sim tentar mostrar aquilo que se pode fazer, e acho que aquilo que eu procuro ser é o melhor profissional possível, não descurando de uma vida pessoal e de uma formação que se deve ter também extra futebol. Acho que é uma coisa muito positiva do futebol feminino, é que a maior parte das atletas ainda se mantém na escola até muito tarde, e uma grande parte das atletas é licenciada, que eu acho que é uma forma de prevenir o futuro e que é importante mesmo em termos de evolução pessoal, e portanto eu procurei na minha vida manter sempre estas duas vertentes. E espero que isso seja um bom exemplo para as pessoas, para as miúdas especialmente, que querem começar a jogar futebol. Licenciada em? Engenharia, Energia e Ambiente. Nada a ver com futebol, não é verdade? Nada a ver com também futebol. Uma paixão, ou surgiu por acaso? Não, foi sempre uma questão que me preocupou muito, e eu fui sempre muito antenada na sustentabilidade e naquilo que são as energias renováveis, que é para onde o meu curso é virado, e achei que devia formar-me numa coisa que eu gostava, que era isso, e também que fosse completamente, se calhar, oposta ao futebol, porque um dia, quando deixar de jogar futebol, se calhar ficarei ligada, não é uma coisa que ponha de parte, mas se não quiser estar ligada, tenho outra versão. Um percurso paralelo. Exatamente, que posso seguir, e portanto acho que também enjoa um bocadinho menos. Olha, e deixa-me dizer que estás a fazer o teu percurso muito bem feito, que ainda há pouco a Mónica me dizia que és um verdadeiro exemplo entre a elite, digamos assim, do futebol feminino em Portugal, e não haja dúvida, é mesmo, e pela forma como ouvimos falar e a forma como projeta a própria vida, dá para perceber isso. Mónica, há muitas como a Matilde hoje em dia? Sim, cada vez mais. A carreira dual tem sido uma preocupação para as atletas, porque sabem que o futebol feminino, apesar de ser e que agora podem ser profissionais, mas sabem que é a médio prazo, e portanto depois têm que ter uma carreira, independentemente depois de ser jogadora de futebol ou ex-jogadora
E isso tem sido uma preocupação e da nossa parte da Federação promover também essa dualidade, continuar a estudar, mesmo sendo profissional. E depois temos o Football School, que tem também feito vários projetos e vários cursos, no qual algumas jogadoras estão a participar, ou já participaram, com vias depois a darem continuidade após carreira. Portanto, é uma preocupação também que a Federação tem constante. Está a ser fácil uma jogadora portuguesa profissionalizar-se? Depende para onde o clube onde vai. Portanto, há clubes que, como é óbvio, que têm melhores condições e oferecem essa possibilidade, e depois há outros clubes com enormíssimas dificuldades, e depois pós-pandemia ainda mais. Provavelmente agora ainda não está preparado para dar esse contrato profissional, mas a Federação tem trabalhado para que no futuro isso possa acontecer em todas as equipas da Liga, especialmente da Liga BPI. E está cada vez mais próxima a igualdade de circunstâncias para um jovem jogador e uma jovem jogadora hoje em dia? Sim, e a geração de pais tem sido fantástica e nota-se claramente uma mudança a nível cultural. E orgulho-me imenso a Federação ter provocado essa mudança cultural, e sendo a nossa Federação também, neste caso, uma bandeira estandarte da promoção da igualdade e da paridade no desporto, independentemente da modalidade. E é um exemplo para outras federações. E o caso da própria certificação, o caso também de alguns regulamentos que aprovamos, darem essa possibilidade do direito à prática desportiva, tanto para eles como para elas, tem sido uma constante referência. E será sempre um exemplo para outras federações, para que possam provocar, digamos assim, o mesmo numa cultura desportiva, que cada vez está melhor, cada vez tem tido mais condições para eles e para elas poderem praticar desporto, independentemente da modalidade, mas a Federação tem dado passos largos nesse âmbito. Matilde, tu quando arrancaste, ainda nova nesta carreira do futebol, ainda se fazia muita equipa mista? Ou já conseguiste ter um plantel composto só por mulheres? Eu comecei no São João de Brito, no colégio onde estudava, e era a única rapariga da minha equipa e do campeonato distrital, pelo menos do meu ano. Portanto, era misto, mais ou menos, era masculino e uma rapariga. Quando fui para o futebol feminino, tinha 16 anos e ainda havia muito poucas equipas de formação. E, portanto, a maior parte das miúdas da minha geração que tiveram formação, não logo diretamente para as séniores, porque acho que na altura se podia entrar mais ou menos com 13 anos para as séniores, fizeram em formação mista, que eu apoio, de resto. E já existem, quando falamos da Academia de Alcochete, Academia do Seixal, do Olival, já existe isso também virado para o feminino, ou seja, ver raparigas bem novas já a iniciarem-se no futebol com todas as condições como os rapazes? Sim, eu acho que, como disse, ainda há muitas a fazê-lo de uma forma mista, mas eu não acho que isso seja uma coisa prejudicial nem uma coisa má. Acho que mesmo que até uma fase, mais ou menos dos 13 anos, em que depois a maturação se começa a dar e de facto fisicamente se começam a notar grandes diferenças e portanto se perde um bocadinho o sentido. Há muitas jogadoras que jogam com os rapazes e eu não acho que isso seja uma coisa má. Mas também começam a haver equipas só femininas de formação porque já há jogadoras suficientes para ter essas equipas. Eu acho que o problema também prendia-se muito com isso. Não havia jogadoras suficientes para se justificar fazer uma equipa de futebol feminino. E eu olho para aquilo que está-me na memória, porque é provavelmente, ao nível do futebol feminino, se calhar o maior evento que eu vi, que foi a abertura do campeonato do mundo, se não estou em erro, exatamente em França, em 2019. Foi dos mais vistos a nível de televisão por todo o mundo. Bateu todos os recordes possíveis. Eu até tenho aqui uma pequena cábula de 993 milhões e meio de pessoas a ver, é uma enormidade. Isto já mostra que o futebol feminino está noutro nível. Está, e tem mercado. E tem mercado, era para aí que eu queria ir, porque nós continuamos a ver muitas discussões, essencialmente nos Estados Unidos, naquilo que é a igualdade nomeadamente, de pagamentos no futebol, já se ouviu também no ténis. É por aí o caminho? Sim, lá chegaremos com mais condições, com mais quantidade de atletas e qualidade, o que depois acaba por fluir outros interesses e outro mercado e outra promoção. Eu acho que neste momento ainda estamos num início, apesar de nos últimos 3, 4 anos de facto já crescemos muito, mas continuamos a precisar de crescer no número de praticantes e no número de atletas e portanto isso só para podermos chegar um pouco mais próximos das equipas de topo, e já não digo nos números
número 1 a nível mundial, mas pelo menos às 10 a nível europeias, portanto, porque seria fantástico, era um bom sinal. E, portanto, há muito trabalho ainda a fazer na promoção e no desenvolvimento do número de praticantes neste escalão do feminino, é que nós já nesta variante. Já vemos muita qualidade na seleção portuguesa, nomeadamente. Falta então a quantidade. Falta sustentabilidade, portanto faltam mais atletas, mais quantidade para termos mais qualidade disponível. Portanto, ainda alguém que dizia que a manta ainda é curta e continuamos ainda a fazer milagres, digamos assim. Portanto, já foram 4 vezes que fomos a fases finais. A Matilde, se não me engano, foi a 2, nas sub-19 e nas AS, na última, em 2017. Mas continuamos sempre com aquela manta curta e Matilde sabe bem o que falamos. Portanto, é um número de jogadoras que até tem algum passado e vai trabalhando com as seleções nacionais. Mas precisamos de mais e os clubes precisam também de mais e precisam de formação. E depois é o lema que a Federação defende sempre, que em Portugal nós queremos que todos os clubes em Portugal tenham futebol feminino ou tenham as portas abertas à modalidade. E ainda faltam uns quantos? E faltam muitos ainda, há muito trabalho. Matilde, olhando então para o campeonato em Portugal, está ainda longe de atingir patamares de alguns campeonatos europeus, já para não falar também do campeonato americano, mas está a caminhar bem, já consegues identificar grandes valores do futebol feminino a jogar em Portugal? Eu acho que sim, acho que é mais do que um critério subjetivo, que é a minha opinião, são números. O Oriense conseguiu passar por uma fase de disputa da Liga dos Campeões, o Braga conseguiu também, o Benfica este ano conseguiu também, e isto é demonstrativo, porque antes disto nunca tínhamos conseguido. Portanto, acho que é perceber que de facto começámos há menos tempo e que as coisas demoram até acontecer. Acho que a pressa é inimiga da perfeição, não é? E nós queremos sempre resultados imediatos, mas não são bons termómetros daquilo que é a realidade. Nós temos que esperar e ver que a aposta que se está a fazer, especialmente na formação, que eu acho que é a aposta mais importante, aquilo que nos vai trazer daqui a uns anos. E, de facto, precisamos de mais jogadores. Portugal já é um país pequeno e, portanto, já temos, logo à partida, estamos condicionados no número de pessoas que vamos poder ter, no número de desportistas que vamos poder ter. Se das poucas pessoas que há em Portugal ainda há poucas interessadas, fica muito curto. E de facto, nós temos esse handicap, pronto, somos menos, mas não quer dizer que sejamos menos bons, não é? Porque somos campeões europeus de futebol masculino e somos menos a comparar com os outros países também. Portanto, é só aumentar o número de praticantes, acho eu, e isso vem com o crescimento da modalidade, que também atrai outras jogadoras, outras miúdas para poderem vir a ser jogadoras e portanto, acho que é um processo de bola de neve. Já nós vemos algumas equipas, e falo do futebol masculino, para conseguirmos fazer aquela identificação do tipo de jogador. O futebol alemão, o jogador é assim, o futebol francês, o jogador é assim. No futebol português também conseguimos identificar, dizer várias características que definem o jogador português. No futebol feminino, como é que a esta altura é vista a jogadora portuguesa? Eu acho que é um bocadinho a imagem daquilo que é no futebol masculino, que é nós teremos sempre que ser jogadoras que se destacam mais pela qualidade técnica do que pelo físico, porque tendencialmente, fisicamente temos umas características diferentes, não é? Vamos jogar contra uma Finlândia, normalmente damos, eu normalmente é na cintura, mas o resto da equipa dá pelo ombro da maior parte das jogadoras, portanto não será pelo físico que vamos lá. Tendencialmente o nosso futebol é um futebol mais trabalhado, mais bonito, a meu ver, e são essas características que nos definem mais. E no que respeita aos treinadores, já há treinadores a quererem se dedicar-se a 100% ao futebol feminino, apenas e só? Sim, ainda bem. Mostra algum interesse e demonstra também a credibilidade que a própria Liga BPI e os clubes, a aposta que os clubes estão a fazer na modalidade. E cada vez mais há interessados em ser treinadores dos clubes que neste momento representam as melhores equipas femininas ou mesmo da seleção nacional, e, portanto, ou das seleções nacionais, porque já temos 5 seleções ao todo. Com formações 6 agora de com a equipa B, com a seleção B. E com formações bem formados, bem preparados para orientar uma equipa que podiam nós temos muito talento, não só a nível, como a Matilde diz, a nível técnico na jogadora, mas também a nível de treinadores. E portanto acho que temos de nos orgulhar muito nisso. É um bocadinho transversal, como dizias, ao futebol masculino. Apesar de eu continuar a defender que o futebol feminino tem características muito específicas e próprias, e eu não gosto de comparar porque têm
têm especificidades muito diferentes e que não podemos entrar em comparações porque senão não vamos ganhar nada com isso. E assim, por isso é que nos Estados Unidos, digamos, o soccer e o futebol é tão reconhecido e são a nível mundial das melhores do mundo, mas eles não entram em comparações no que diz respeito à modalidade. No que diz respeito, sim senhor, aos direitos, isso acho bem, mas no que respeita à modalidade não se entram em comparações e, portanto, não há aqui uma... Agora, há características transversais e eu acho que aqui acontece o mesmo e, portanto, a nossa jogadora, apesar de, como a Matilde diz, ser um bocadinho mais baixa e não tão forte, tem outras mais-valias que depois se transformam e lá está, e por isso nos qualificámos com um número ainda tão reduzido de atletas, nos qualificámos 4 vezes em diferentes escalões para fases finais do Campeonato da Europa. E Matilde, tu já jogaste lá fora, como é que está a ser feita também a exportação da qualidade portuguesa da jogadora portuguesa? Estão com muito mercado nas melhores ligas, nos melhores clubes? Eu acho que houve, há uns anos atrás, havia muitas jogadoras portuguesas a jogar lá fora. Talvez em boas ligas sim, mas talvez com um bocadinho mais dificuldade de conseguir estar em muito bons clubes, não por falta de qualidade, mas também por falta de mercado. Havia poucas jogadoras, havia pouco conhecimento, mesmo a visibilidade das jogadoras lá fora era muito baixa e, portanto, era difícil as pessoas conseguirem um bom clube. Depois houve um retorno à pátria, um bocadinho, quando a entrada dos clubes grandes, dito assim, no futebol feminino, e agora voltaram a sair jogadoras lá para fora para muito boas equipas, como é o caso da Jéssica, a Diana também esteve lá fora, a Vanessa está lá fora, a Cláudia está lá fora, muita gente que esteve lá fora em muito boas equipas e acho que sim, que é demonstrativo de que o mercado português começa a ser interessante e a jogadora portuguesa começa a ser observada e eu acho que isso também é muito interessante para quem está a começar a perceber que não está tão limitada a nossa bolha, que lá fora nos estão a ver e que, portanto, que temos esse mercado. Mónica, consegue ter uma noção daquilo que é a visibilidade que tem agora o campeonato português? Tem esse retorno, esse feedback do estrangeiro a ver o futebol feminino português? Sim, e nota-se, mesmo de jogadora não formada localmente, jogadora estrangeira que vem jogar para o próprio campeonato, para a Liga, e portanto já há um interesse também grande em... Tivemos várias atletas dos Estados Unidos, do Brasil, portanto da Espanha, de vários países, portanto, e que manifestam interesse em vir jogar na Liga Feminina Portuguesa. Portanto, significa que está em crescimento e que é um futebol que está, francamente, na sua máxima positividade de crescimento. E a Federação alegra-se um pouco com isso, apesar de continuarmos a tentar sempre defender a nossa jogadora formada localmente e pronto, e vamos continuar a fazer esse processo porque elas precisam de crescer, elas precisam de evoluir, para depois as nossas seleções nacionais também poderem ir cada vez mais longe e os próprios clubes em si, acho que também ganham com essa dinâmica e com esse crescimento. Naturalmente, Matilde, quais são os sítios de sonho para jogar, ao nível de várias ligas europeias ou mesmo nos Estados Unidos? Eu acho que a Liga Inglesa é uma liga muito interessante, que está a ter um crescimento incrível e que oferece em termos de condições para... Tira-me só uma dúvida, todos os clubes, por exemplo, da Premier League têm equipas femininas? Eu pelo menos tenho essa ideia. São todas, quase todas? Isso não sei, mas sei que por exemplo... Isto não só em Inglaterra com certeza, mas que neste momento todas as equipas da primeira divisão inglesa são profissionais, que é uma realidade que nós ainda não conseguimos ter. O campeonato alemão também é muito competitivo e, portanto, interessante. O francês também, portanto, acho que isto são palcos em que qualquer jogadora gostaria de estar neste momento. Muito bem, o futebol feminino está inevitavelmente a crescer de dia para dia e voltando àquela pergunta que eu tentei colocar há bocado, mas não devo ter colocado tão bem, para quando termos um futebol feminino a ser transmitido, está a ser transmitido no 11, obviamente está a acesso praticamente a todos os portugueses, mas começámos a ter jogos do campeonato em antena aberta, isso está a ser discutido, existe essa possibilidade? Sim, há essa possibilidade e todos os anos é pensado e é discutido, como é óbvio também tem que haver interesse, não é? Mas eu acho que com a dinâmica e o crescimento da própria Liga, que está a ganhar um bom desenvolvimento e um bom processo, e também depois depende de todos os clubes envolvidos, e como é óbvio, quanto mais clubes com algum nome, alguma dimensão a nível nacional aderirem à prática e aderirem à modalidade, mais fácil fica esse retorno dos canais abertos, digamos assim. Mas a própria seleção, enquanto estava em fases finais, também já aconteceu e, portanto, os nossos jogos deram e com bastante audiência e, portanto, batemos também a nível de recordes. Sempre que seleção, não só do futebol, mas também do futsal, porque temos uma boa seleção, fantástica seleção nacional de futsal feminino, sempre que poderá haver essa possibilidade, isso acontece. Futuramente, nós acreditamos e a Federação acredita que vai haver mercado também para os nossos jogos a nível de Liga Feminina, especialmente da Primeira Liga, que é a Liga BPI que estamos a falar.
Matilde, em 30 segundos, para aquelas jovens mais receosas, para aqueles pais que se calhar não têm a mente tão aberta, que existe este mundo inteiro do futebol feminino em Portugal para ser explorado, uma mensagem lá para casa. Joguem. Querem jogar, joguem. Acho que os pais não porque proibiam natação ou corrida. É um desporto tão válido como outro qualquer, é um desporto bonito e ainda por cima é a paixão dos portugueses, é o desporto que mais se gosta em Portugal. Se não for o seu filho a fazer, que seja a filha. Muito bem. Matilde Fidalgo, Mónica Jorge, muito obrigado pela presença neste palco do futebol, que vai continuar daqui para a frente com mais conversas para ver.